Errar é humano e os erros são quase sempre inevitáveis. Mas tem algumas cagadas monumentais que acabaram custando muito, mas muito dinheiro. Eu sou o Ricardo Bressan e você é muito bem-vindo ao Mega Fatos. E no vídeo de hoje, fizemos uma lista com alguns dos erros mais caros da história. Lembrando que esse vídeo foi coproduzido junto com o canal Fala Sério. Então, assim que acabar de assistir esse vídeo, corre lá para o canal deles para ver a continuação. Colapso da ponte de Seongsu. A ponte Seongsu, localizada sobre o rio Han, liga dois distritos sul-coreanos e é uma das rotas mais populares de Seul. Mas a estrutura de 1.160 metros foi atingida por um desastre na manhã do dia 21 de outubro de 1994. A ponte não aguentou o peso de centenas de pessoas a caminho do trabalho no início da manhã e por volta das 7h40, um pedaço de 48 metros desabou no rio, junto com carros, uma van e até um ônibus totalmente carregado. 32 pessoas perderam a vida e outras 17 ficaram feridas. A ponte já tinha recebido reclamações sobre suas fundações instáveis, que causavam uma sensação de balanço constante, e a causa foi identificada como uma falha na construção. Os relatórios observaram que as juntas de cavalete de aço que sustentam a suspensão central foram soldadas com uma espessura incorreta de 8 milímetros em vez de 10 milímetros, causando a quebra de pinos, cruciais na conexão quando estivesse sob pressão. A ponte Seongsu havia sido projetada para suportar um peso máximo de 36,3 toneladas por carro. Acontece que veículos com 47,3 toneladas também estavam usando a ponte para se deslocar. Esses fatores combinados custaram ao Conselho de Estado 185 mil dólares em indenizações às vítimas, além de uma reconstrução completa que custou o equivalente a 2 milhões a mais, tornando este erro bastante caro. Arranha-céus mortais. Na primavera de 2014, Londres recebeu um novo e ambicioso arranha-céu em seu distrito financeiro. O edifício reflexivo de 160 metros de altura ficou conhecido como Walkie Talkie, devido ao seu design ousado. Mas essa torre ousada escondia um segredo sinistro. Quando o verão chegou, os cidadãos de Londres começaram a reclamar que a superfície côncava e espelhada do prédio estava emitindo raios de sol fortíssimos em determinados pontos do dia, elevando a temperatura de alguns lugares a impressionantes 70 graus centígrados. O feixe de luz altamente concentrado foi capaz de derreter ladrilhos e chegou a incendiar o carpete de uma barbearia, além de derreter um Jaguar XJ de um empresário local, e um jornalista chegou até mesmo a fritar um ovo com os raios refletidos do prédio. Após os incidentes, o edifício teve que ser repensado e tiveram que acoplar um tipo de guarda-sol gigante entre o 3º e o 34º andares do prédio, numa reforma que durou 6 meses e custou mais de 12 milhões de dólares. O que não é tanto se formos considerar que o edifício havia custado mais de 250 milhões de dólares para ser construído. Ironicamente, o arquiteto desse projeto, Rafael Vignoli, projetou o Vdara Hotel em Las Vegas, que sofreu um problema semelhante, recebendo o apelido de Raio da Morte, em referência aos raios de sol refletidos. Vignoli confessou que sabia que isso iria acontecer, mas que não tinha as ferramentas para analisar o quão ruim seria. Alguém precisa dizer a esse cara para parar de projetar armas de luz em vez de prédios. Lotus Riverside. O complexo residencial de Lotus em Xangai foi um projeto ambicioso que terminou em completo desastre devido a um simples erro. O complexo residencial era composto por 11 novos prédios, mas por volta das 5 horas da manhã de 27 de junho de 2009, um dos prédios de 13 andares perdeu a sustentação do solo e desabou por completo. Por sorte, o edifício não acertou nenhum edifício ao redor, o que causaria um efeito dominó bizarro. O incidente matou um trabalhador da construção civil, mas a precipitação poderia ter sido muito pior se o prédio, que estava quase pronto, tivesse chegado a ser ocupado por seus compradores. As investigações descobriram que o acidente foi causado por não conformidade com os padrões de construção e algumas fundações de má qualidade. A terra embaixo do prédio foi escavada para construir um estacionamento subterrâneo de 7 metros, e o solo ficou pressionado, explodindo com a pressão, com muita água jorrando por baixo.
Essas fundações barrentas fizeram o edifício tombar por completo. Se a terra tivesse sido movida para outro lugar, isso impediria todo o problema. A queda do prédio fez com que vários investidores do projeto pedissem estorno do investimento e a empresa sofreu perdas econômicas totais de até 30 milhões de dólares, incluindo custos de construção e compensação para os possíveis proprietários dos apartamentos de 2.100 dólares por metro quadrado. Lago Penier. Em 1980, uma perfuração de solo encomendada pela empresa petroleira Texaco desencadeou uma série cataclísmica de eventos que transformaram um lago de 3,3 metros de profundidade em Louisiana, o Lago Penier, em um lago de água salgada de quase 400 metros de profundidade. Tudo começou quando, no dia 20 de novembro, uma plataforma de petróleo de 5 milhões de dólares pertencente à empresa Wilson Brothers danificou acidentalmente a cúpula da mina de sal subterrânea da Diamond Crystal, após um erro de cálculo feito pela Texaco em relação à sua localização exata. A perfuração fez com que a água do lago entrasse em contato com o sal, e quanto mais água entrava na mina, maior ficava o buraco. O buraco começou a sugar a plataforma de perfuração, 11 barcos, um rebocador, 65 acres de terreno e até uma pequena ilha que ficava no centro do lago. Com o incidente, a Texaco teve que pagar 32 milhões de dólares à mina de sal Diamond Crystal e 12,8 milhões a uma entidade ambiental, o que equivale a 140 milhões de dólares hoje em dia. Os erros de cálculo da Texaco naquela época fizeram do Lago Penier o lago artificial mais caro da história. Felizmente, não houve vítimas fatais. Baltic Ace. Erros catastróficos podem acontecer em qualquer lugar. Prova disso é o navio Baltic Ace, que afundou em apenas 15 minutos no Mar do Norte, no Reino Unido, em 5 de dezembro de 2012. O navio de 23.500 toneladas sumiu dos radares a 65 quilômetros da costa holandesa depois de colidir com o navio Corvus J, matando 11 de seus 24 tripulantes e afundando mais de 1.400 carros Mitsubishi novos que estavam sendo transportados do Japão e Tóquio para a Rússia. Os destroços chegaram a quase 30 metros de profundidade em uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo, impedindo uma passagem segura para o tráfego marítimo e arriscando a liberação de substâncias perigosas no meio ambiente. Em março de 2014, uma empresa foi contratada para remover a embarcação naufragada. A operação contou com mais de 18 navios e 150 pessoas. Mas só em abril de 2015 o enorme navio foi cortado em 8 partes e finalmente trazido à superfície. A polícia holandesa não conseguiu investigar o acidente em si, pois ocorreu fora do seu território, mas a conclusão é que tudo não se passou de uma falha humana, pois nenhum dos navios seguiu os regulamentos de colisão. Só a operação de resgate custou 67 milhões de euros, o equivalente a 75 milhões de dólares hoje em dia. Isso sem contar o custo de reparo do Corvus J, além da carga que eles estavam carregando. Somando todo o prejuízo, chegamos ao valor de cerca de 150 milhões de dólares. Perda da sonda espacial. Uma falha de comunicação fez com que a NASA perdesse uma sonda espacial no momento em que se preparava para entrar na órbita de Marte. Essa cagada astronômica mandou $500 milhão para o espaço. Veja a continuação desse vídeo clicando no card ou no vídeo que aparece em sua tela. E não se esqueça de se inscrever no canal Fala Sério. A gente se vê na próxima semana. Até logo!